olha Tudo bom? só, vamos fazer nesse canal, mas depois a gente salva no YouTube e vamos ver se as pessoas seguem a gente aqui, porque ontem deu um problema na live com a Nicole e eu não consegui gravar. Querida, muito obrigada por aceitar meu convite. Estou super feliz. Imagina, eu que agradeço. Estou super feliz. Gosto muito de falar sobre esse assunto e conversar com coisas novas. Ana, você está onde? Agora eu estou em Minas Gerais, aqui Poços de Caldas, sul de Minas. Você foi para ir logo na quarentena? Você está trabalhando de casa? Como é que está a sua rotina? A rotina mudou bastante, né, com isso. Eu moro e trabalho lá em São Paulo, mas por conta, enfim, de tudo isso, a gente entrou no esquema home office no trabalho até o ano que vem, já decidido, a gente não volta para o escritório. Aí eu vim ficar aqui com os meus pais, aqui é mais tranquilo, né, cidade interior, um pouquinho mais de contato com a natureza, que faz muita falta no dia a dia de ficar presa em casa, então eu vim passar minha quarentena por aqui, continuo trabalhando, mas tudo no online, tudo por Então, computador. atualmente você trabalha você é da Associação Brasileira de Startups. E você trabalha Isso. onde? Na associação? Isso, eu trabalho na Associação Brasileira de Startups, a gente é uma instituição sem fins lucrativos e a gente fomenta e trabalha um pouquinho com as startups em todo o Brasil. A gente ajuda as comunidades, que são assim, em cada região do Brasil, a gente fala que cada cidade existe uma ajuda para startup, né? Quando a gente fala de empreendedores, né, empreendedorismo, a gente fala muito de um pessoal que está começando um seu negócio, que precisa de ferramentas, que precisa conhecer as palavras, porque né, o empreendedorismo tem aqueles termos que são muito próprios. Então a gente ajuda. O marketing também tem muito disso. Então a gente ajuda a trazer benefícios, a trazer uma forma de ajudar melhor essas startups em todo o Brasil. E aí lá eu estou no time de marketing, então a gente faz toda essa comunicação, a gente faz essa divulgação e tem feito muito evento online, que tem sido aí essa febre do momento do marketing, né? Que são essas lives, que são os conteúdos mesmo de educação voltados para o ensino à distância. Mas você sabe que eu acho que isso foi, quer dizer, não a pandemia em si, mas eu acho que foi muito interessante aqui, ó, a Josiana, Camila entrando, e eu acho que, de qualquer forma, é muito interessante porque a gente está aprendendo de outras formas a comunicar. E nós duas que somos desse ramo de comunicação, que somos, nós somos jornalistas, e eu de uma outra. Bom, na verdade, eu fiz artes plásticas e depois, em 74, eu entrei na faculdade e em 75 eu já trabalhava em jornal. Então, eu sou praticamente uma autodidata no jornalismo, porque eu aprendi aí, como não existia escola de jornalismo naquela época, eu queria fazer arquitetura ou jornalismo. Aí não tinha nenhuma das duas. Tinha artes plásticas. E aí eu entrei em 75, eu comecei a trabalhar em jornal. Então, eu tenho um registro de jornalista profissional antes de ter De a tudo. universidade. E aí foi depois, né? Comecei a estudar, fiz curso de especialização, mas eu fui fotógrafa por muitos anos. Eu fui fotógrafa de jornal mesmo, trabalhei também em São Paulo numa agência que era uma agência super de esquerda, junto com Laerte Coutinho, então, que cobria as greves do ABC. Então, eu tenho uma carreira no jornalismo diário, no jornalismo como fotógrafa, já perdi várias máquinas como fotógrafa, entrando em lugares proibidos, em lugares. Como é que você começou a sua carreira no jornalismo, Ana? Você foi logo para startups? Como é que foi?
Não, não. É muito legal ouvir você falando isso, porque realmente, né, é uma época em que nada, o jornal, essa coisa, eu sempre gostei de me comunicar. Eu sempre falo que eu sou comunicadora por nascença, assim, sempre fui uma criança expansiva que gostava de saber, curiosa, perguntava tudo. Sabe aquela criança, o Zequinha do Castelo rá tim Por quê? Por quê? Por quê? E eu não me contentava com uma resposta simples, eu queria saber mais. Eu lia dicionário, eu lia Barça, eu lia bula de remédio, sempre, sabe, manual de coisas que meus pais compravam. Eu sempre gostei de ler e de saber as coisas. E aí eu sempre, quando eu comecei a pensar nisso na terceiro colegial, o que, que eu vou seguir da vida, eu sempre gostei de comunicação, então eu falava, jornalismo tem tudo a ver comigo, porque eu gostava muito de literatura. Então eu pensei em fazer letras e tudo mais, mas eu falava, mas eu gosto de me comunicar com as pessoas, eu acho que eu quero mais do que só ali um único assunto. E aí o jornalismo foi minha paixão. E eu lembro que você falando disso, foi muito isso, porque quando eu comecei a procurar os cursos, querendo ou não, quando eu me formei, eu comecei, eu entrei na faculdade lá em 2011. Já existe, o curso de jornalismo já tinha sido regulamentado, né? Já era obrigatório, coisa que até então não era. Só que os cursos eles ainda eram muito tradicionais. Eles falavam muito de jornal, muito de revista, manchete, né? Aquela coisa. E a internet já estava sim desenvolvendo. E eu falei, não, eu preciso estar um pouco mais ali, né? Os blogs já estavam crescendo, já tinha muitos portais online começando a criar. E eu falei, não, eu queria um curso que eu gostava de fotografia e eu queria também estar um pouco mais voltado para isso. Foi aí que eu escolhi minha faculdade porque eles tinham um estúdio de fotografia analógica, mas eles tinham matérias em que você fazia editoração, E fazia ali você como estudou montar na revista Mackenzie, né? Que é uma no Mackenzie. excelente escola de jornalismo. Isso, eles tinham essa viés muito mais voltado para até a gente tinha muito essa coisa da comunicação digital, né? Fazer revista, fazer blogs. Então eu escolhi muito meu curso e a faculdade pensando nessa parte digital, que eu sabia que era crescendo. Mas aí na faculdade eu acabei me envolvendo muito com assessoria de imprensa em trabalhar com isso, em pensar em matérias, em pauta. Eu gostava muito de realmente escrever. Por mais que eu goste muito de vídeo, de aparecer, eu sempre gostei de escrever. E aí eu fui trabalhar com assessoria de imprensa na Secretaria de Saúde de São Paulo, cobrindo dengue, zika, chikungunya, todas as coisas, todos os problemas que tinha possível. Lá eles têm uma televisão interna, e aí eu cheguei a fazer algumas entrevistas. Eles têm um programa interno lá de saúde, e aí eu virei apresentadora, e aí era muito legal. Eu trazia convidados e falava sobre temas, mas tudo de saúde, Eu adoro. voltado mais para essa vertente. Só que o digital sempre me chamava. A internet, de alguma forma, eu sempre falava, sabe, porque querendo ou não, o tradicional às vezes te limita muito, né? Em termos de diagramação, de texto. Às vezes você quer escrever um conteúdo e não dá, porque não cabe no formato, no layout da revista ou do jornal. Eu falava, não, eu queria escrever o que eu quisesse falar, e às vezes, lógico, a gente sabe que linhas editoriais de jornais existem. Você Eu tem que não estava muito seguir o dono do você tem que jornal. seguir o que o ombudsman quer, o que o seu editor ali tá pedindo da matéria. Às vezes você ia lá na rua, entrevistava as pessoas, falava, eu quero falar sobre isso. Ah, não, mas a vertente dessa matéria não é essa, o título não é o que você quer. E aí eu senti um pouco presa nessa coisa de não ter essa liberdade de falar sobre o que eu queria. E aí eu falei, não, eu vou pro digital. E aí eu comecei a envolver e conhecer mais sobre o YouTube, sobre os canais no YouTube. E como eu gostava de ler, eu descobri pessoas que falavam sobre literatura no YouTube. Jovens que estudavam e faziam vídeos e falavam, que são os booktubers, né, como eles são chamados. É a galera que fala sobre livro no YouTube. E aí eu me apaixonei por isso, comecei a entrar em contato. Meu TCC foi sobre isso na faculdade. E aí eu comecei a estudar sobre o YouTube, sobre a plataforma, sobre as possibilidades que ele tinha e me apaixonei. E aí eu fui trabalhar com canais no YouTube. Então eu fazia os conteúdos, eu pensava no texto, eu fazia todo o planejamento de ações, chamava marcas para participar, mas tudo voltado para o YouTube, dentro da plataforma. Olha, E foi que uma legal. experiência muito legal, muito, muito incrível. E até então eu nem sabia o que era startup direito na minha vida. E só que aí chegou ali em 2014 e tal, teve uma queda um pouco grande do YouTube, né? Eles mudaram muito as políticas deles de monetização de vídeo, né? Tinha É, muita regra, muita coisa, eu e aí as acho pessoas muito conseguiram difícil entender o YouTube. eles, Como? eles têm os algoritmos muito pessoais, e eles começaram a cortar essa verba que eles repassavam dos anúncios. E aí não dava mais, enfim, não estava vivendo, os canais começaram a não sobreviver só disso. E aí eu tinha uma grande amiga que trabalhava com startup. E ela falou, Ana, acho que tem seu perfil, porque a gente tem essa coisa mais jovem, tem uma pegada muito de trazer inovação, de trazer coisas novas para o mercado. Vem. E aí tinha uma vaga lá para o Case, que é o evento que a gente realiza, que inclusive esse ano vai ser online, foi uma mudança. Pois Olha, é, o quero que marketing você online é muito explique. diferente.
Foi muito diferente. E aí eu fui a fazer assessoria de imprensa do case, cuidar dos jornalistas, convidar a imprensa para conhecer o evento. E aí eu acabei entrando na B Startups e tô lá há 3 anos. E de lá eu fui só crescendo dentro do marketing, cuidando das redes sociais. Criamos TikTok esse ano. Pois Assim, é, o quero online tá fazer bombando. porque você sabe que eu sou a mãe da Camila, né? A Camila Dalla Brandão, que é da inovação. Foi ela que Super de me. startups também do nosso meio. É, e eu já ouvia muito, muito Camila falando em case, não sei o quê. Mas eu ficava em startup, né? E eu comecei a entender, a prestar atenção por causa dela, né? Porque, na verdade, ela que me falava, inclusive, ela disse que já viu muita coisa sua, e uma das coisas muito legais que ela viu sua foi sobre Elise. Depois a gente volta a falar sobre isso. As pessoas estão entrando. A filha da Chiquita bacana, as pessoas falam que a gente. é, eu acho que a Camila, nós somos muito parecidas, mas como eu sou muito mais velha que ela, sou a mãe dela, e eu ouvi a Camila falando, Casey, ela é embaixadora de não sei o quê, faz isso, ela faz aquilo, e faz milhões de coisas. E a Camila foi uma secretária muito jovem de Estado. Eu não sei se você soube que ela foi secretária de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação aos 30 anos, num governo muito de muito crédito no Espírito Santo, que foi o governo Paulo Arthur. Então, eu comecei a ver todas essas coisas através da minha filha, né? E agora eu sou uma estudante de marketing digital. Incrível. Incrível. É realmente, é muito. Essa área de inovação, ela, ao mesmo tempo que ela é nova, ela traz muita coisa, muita experiência. E é legal. E eu trabalhei, como eu falei, da prefeitura, eu trabalhei em órgão público, a gente sabe o quanto também é difícil trazer inovação para esse mercado, Demais, porque existe né? ainda uma coisa muito quadrada, muito tradicional. E a gente fazer esse projeto de conseguir trazer essa inovação, de mostrar o poder que o empreendedorismo tem no Brasil, é muito grande, foi o que me apaixonou também. Quando eu entrei, eu não sabia os termos. As pessoas falavam para mim, MVP, startup, teste, não sei o que, bootstrapping, investimento. E eu falava, meu Deus, que universo que é esse que eu vim parar? Eu não sei nada. E aí, aos poucos, também eu fui aprendendo e fui. E o Case é uma boa oportunidade, que é uma porta de entrada mesmo para falar sobre esses assuntos e trazer. E aí eu fui muito aprendendo com isso. Pô, que legal. Olha só, a gente está cheia de desafio agora. Falar nisso, eu fico aqui estudando. Gente, eu estou falando com a Ana Flávia, eu estou em Amsterdã. Então, eu estou fazendo um dicionário de palavras, de confusões, de coisas que eu ainda não entendo. Comecei a semana passada, então estou entrando em contato com esse mundo digital agora. Agora, eu estava lendo, Ana Flávia, que depois a Camila falou que é muito mais, que 50% das startups elas não vão para frente. É esse a porcentagem? Ou é mais? A gente fala, a gente tem mais ou menos, a gente diz mais ou menos que 4 entre 10 startups que iniciam sua carreira provavelmente morrem ali nos primeiros 2, 3 anos de vida. Porque é muito isso, né? O empreendedor, quando você começa startup, ela vem muito de uma base tecnológica, mas ela vem muito de uma inovação, né? Ela vem para resolver um problema real do mundo real, é isso que a gente fala. Só que não existe, né? Criar, por mais que a gente fale muito que startup tem toda esse bagagem, querendo ou não, é uma empresa, né? Uma empresa que exige encargos, existem impostos, a gente está falando do Brasil, que é um país que existe aí né, toda uma política, toda uma burocracia muito grande. E para você crescer como uma startup, você precisa realmente ali ter, né? Os primeiros 2 anos, ter ali um fluxo de caixa que consiga se manter, né? Então é muito difícil. Hoje as startups elas contam muito isso com investimento, né, com investidores anjo, com pessoas que apoiem e acreditem nessa ideia para que ela consiga se desenvolver. E ferramentas, porque imagina, você está começando seu negócio. Normalmente é uma pessoa, duas que teve a ideia e começa ali o negócio. E aí ela precisa ser o próprio marketing dela, a própria equipe de vendas, o próprio CEO, ela meio que assume todas as funções, né? Dentro daquela ideia que ela tem para passar para o mercado. E aí é muito difícil às vezes, né? Como é que você se mantém? Como é que você cresce o seu produto
com tudo que você tem para fazer. Então é muito importante. Nós, na B Startups, a nossa função é justamente essa, ajudar com ferramenta, com conexões. O networking dentro desse ecossistema é muito importante, né? Você participar, aprender com quem já fez e com quem já errou e não cometer os mesmos erros. A gente fala que a startup, ela tem que... Existe enfim, um termo que você tem que aprender rápido, você tem que errar rápido, mas você tem que consertar muito rápido, porque tempo é dinheiro. Se você fica ali investindo num negócio, num serviço, e ele não está tendo um retorno, você perde tempo e dinheiro e provavelmente a sua startup pode ir à falência rápido. Então a gente fala muito do startup enxuta. É um termo, enfim, que a gente trabalha, um dos autores que desenhou um modelo, uma metodologia, na verdade, Mas de... esse rápido é de quanto tempo? Você consegue dimensionar isso? Porque Existe uma dizem, coisa, né? eu já tive uma empresa e tenho uma aqui em Amsterdã chamada Margodala Communicom e Com, Communications e Connections. Então, aqui, como a língua aqui é uma outra língua, os hábitos são diferentes, mas assim, quando eu tinha uma produtora no Brasil, eu já tive uma produtora de vídeo lá, diziam, depois eu tive um restaurante, diziam que uma empresa, para dar certo, ela precisa de 2 anos. Quer dizer, você já entra com 2 anos, todos os riscos e tal. E a startup, quanto tempo para você ter uma ideia até chegar nos finalmente de uma startup dela se colocar no mercado? Olha, é muito, muito relativo isso. Tem startups que a gente sabe que estão ainda em fase de teste. A gente considera 3 fases assim na startup, né? A fase de ideação, que é essa, quando ela tem a ideia, ela começa a colocar as coisas no papel e procurar a se desenvolver. E aí, quando ela está num ponto mais avançado disso, é quando a gente fala que ela já está né, realmente já tem um produto, já lançou no mercado, já está conseguindo ganhar dinheiro com isso, né? E que aí ela já está em operação, ou seja, ela realmente está funcionando. E aí a gente fala de scale up, né? Enfim, alguns termos estão em inglês, mas é quando essa startup já cresceu e ela já está aí escalando esse seu negócio. Seja internacionalizando, seja alcançando ali todo o Brasil, por exemplo. Opa. O que acontece? Será que a Ana Flávia caiu ou só foi o telefone? Hein, Ana? Deixa eu ver aqui. Oi, voltou. Sobre uma imagem aqui. A gente fala que os primeiros 6 anos, o primeiro 1 ano vai para uma startup e ele é muito importante, porque ele é o momento em que você realmente estrutura o seu negócio e faz tudo certinho, faz todos os testes e garante que ele se desenvolva. E quando você perguntou assim de quanto tempo, por exemplo, para fazer um teste, existe um termo da startup que chama MVP, que é você fazer um mínimo, um teste ali mínimo daquele produto. Não é criar uma réplica, não é fazer uma versão mais simples, mas é você simplificar ali o seu produto e tentar ver se existe comprador. Porque uma startup ela só consegue crescer, realmente se desenvolver, se ela resolve um problema. E se esse problema né, ele tem comprador, ele tem cliente, porque às vezes a gente tem uma ideia, a gente no empreendedorismo tem muito isso. Nossa, vou criar um sistema aqui de bicicletas e tudo mais, ou elétricas e não sei o quê, mas tem público para isso? O seu problema, ele resolve a dor de alguma coisa? Muitas vezes não. E aí é nessa quebra que as startups acabam não conseguindo se desenvolver. Então é por isso que é importante validar muito bem se o seu produto tem público, se ele realmente resolve um problema, e aí sim você consegue crescer a startup. Tá, mas, por exemplo, como que a associação ajuda as startups? Então, por exemplo, eu tenho uma ideia, eu quero, sabe, abrir uma empresa. Aqui também tem uma casa linda, cheia de startups. O contador do meu marido, a contadora, aliás, ela é uma startup. É Legal. possível? É, né? Ou eu estou É falando. possível. Não, Não, é ela é uma possível. startup. Hoje existem escritórios de Porque contabilidade, jurídico, que são startups. Que tem plataforma. Hoje existe muito nessas Então, plataformas, essas coisas online. o que diferencia, então, de uma empresa, uma startup de uma empresa? É, ela tem alguma isenção fiscal? Tem algum tributo menor ou não? Não necessariamente.
Em termos jurídicos da lei, uma startup ela abre um CNPJ como qualquer outra microempresa, tá? Enfim, ela tem que abrir um CNPJ, então, em termos de legislação brasileira, ela é normal. O que ela diferencia muito é que a gente tem essa base tecnológica e um modelo de que possa ser repetível e escalável. O que a gente quer dizer com escalável? Que ele consiga crescer e se desenvolver independente de algo físico. Quando você tem, por exemplo, uma loja, se você quer crescer uma loja, você vai ter que, sei lá, é uma coisa muito física, né? Você vai ter que vira, por exemplo, uma rede, né? Você vai, sei lá, franquear a sua loja para que ela tenha novas pessoas ali consumindo ou não. No caso de uma startup, normalmente ela tem uma base tecnológica. Então, ela é uma ferramenta, ela é um aplicativo, ela é um e-commerce online em que, se ela quiser escalar isso para o mundo todo, ela consegue fazer muito facilmente. Ela geralmente tem essa base tecnológica muito forte. E ela nasce para resolver um problema do mundo real. Então, um exemplo aqui que a gente teve dessas grandes startups que a gente tem hoje, que é a 99, ou o Uber, por exemplo. Eles têm uma base tecnológica e não é a mesma coisa. Eles não compraram uma frota de carros e como é que você vai escalar isso? Né? Por Genial exemplo, essa ideia teria né? Eu tem uma acho coisa que como é que você vai ter? Em vez de você ter uma frota de carros, que aí sim seria uma empresa tradicional, uma frota de táxis. Não, eles pensaram, qual que é o problema das pessoas? É a locomoção. Como a gente facilita isso? Vamos conectar quem tem um carro e quer dirigir com uma pessoa que precisa se deslocar e vamos conectar elas através de um aplicativo. Isso é escalável mundialmente, porque se você tem pessoas que com carro, pessoas querendo consumir um celular, pronto, você consegue ir para o mundo inteiro, escalar isso numa medida muito grande em pouco tempo. Em meses você consegue escalar uma startup, o que uma empresa tradicional menor não consegue, porque é muito físico, muito dentro do mundo físico. Então, quando a gente fala de startup, ela tem geralmente aplicativo, tecnologia envolvida, porque isso escala num nível muito maior. sério. Olha, a Camila está pedindo para você contar sobre como as startups conversam com os meios de comunicação tradicionais. Gostei muito da nossa conversa no Falcon. O que é o Falcon? O Falcon é um evento de formação de líderes de comunidade, que a B Startups promove todos os anos. E o que acontece? Como eu te falei de comunidade, uma startup ela não vive sozinha. Porque é isso que eu falei. Sei lá, um empreendedor, você começou, tem uma ideia. Poxa, quero empreender. Tive uma ideia aqui genial de um aplicativo, alguma coisa que eu quero inventar. Como que eu faço, né? Quais são os primeiros passos? Um empreendedor ele não faz nada sozinho, então ele precisa ter uma rede de apoio, ele precisa ter mentores, pessoas que vão conversar com ele e dar esse direcionamento, ajudar eles a traçar um plano de ação. Ele precisa se conectar com investidores, né, com pessoas que vão apostar a ideia dele para ele apresentar e quem sabe conseguir um financiamento para poder produzir o seu evento, né, produzir o seu produto, enfim. Então, tudo isso a gente fala que precisa de pessoas em volta. E essa rede, essas pessoas conectadas, a gente chama de comunidade. Então, existem comunidades de startups em todo o Brasil, em toda cidade, em toda região. E aí, só que ela não existe sozinha. Ela tem muito pessoas que meio que são os líderes. São as pessoas que têm esse engajamento, que conseguem conectar esses setores todos juntos para fazer com que isso aconteça. Então, para que tenha coworkings, para que tenham espaços de Então, inovação, espaços de tecnologia. E aí, o Falcon é isso. A gente forma esses líderes de comunidade em cada região. A gente ajuda eles a trabalhar, a pensar e a se desenvolver. olha só, a Camila ela está criando um hub no sul da Bahia, na Costa do Cacau. Então, aí, ela que está falando junto comigo isso. É o seguinte, existe a Costa do Cacau, né? Que é uma costa fantástica no sul da Bahia. Antes, deixa eu falar aqui que Josiana falou que agora ela está entendendo o que é como trabalha uma startup. A Josiana é uma Que amiga bom! minha, ela trabalha num museu muito lindo aqui chamado Maurits House, que tem toda a coleção que é... Maurits House foi da Companhia das Índias, que esteve no Nordeste, e é lá nesse museu que tem a Mona Lisa holandesa, que é a moça do brinco de pérola. Amo esse quadro. Então, quando quiser vir aqui, be my guest, please. Você tem uma amiga em Amsterdã agora e a gente vai lá no museu que a Josiane trabalha. Então, olha só, sobre o que a Camila está criando lá no sul da Bahia. Ela está criando essa hub de economia criativa na Costa do Cacau. Então, a Camila é da área de business, né? E
está criando lá um coworking, um co-living, está trabalhando com startups naquela região, está fazendo esse... Aliás, você está convidada a conhecer. É na cidade de Olivença, uma cidade super gracinha. Então, o que ela fez? Ela me pediu para ir para lá, eu estou indo para o Brasil agora em outubro, para cuidar da comunicação. Então, nós vamos precisar da sua assessoria, hein, Ana Flávia? Pode contar comigo. Então, aí, como que a gente... eu estou estudando, eu estou vendo quem são os nossos possíveis parceiros, eu estou fazendo um levantamento da região toda, qual o produto, qual é a sobrevivência da região, estou levantando todos esses fatores, todos esses... Legal. Então, a gente descobriu que lá é uma região que a piaçava, ela é uma subsistência da região, tem tem uma tribo tupinambá que também está naquela região, e a Vila da Camila, a Hub, vai chamar Vila Tupinambá. Olha, Isa já falou que vem, Aninha, a coisa é demais. Então, a gente estou levantando as fazendas de cacau, o que é mais importante para a região. Então, como que a gente lança um produto desse? Me fala um pouquinho como é que seria um release para contar essa história, para chamar todos esses vetores, jornal, rádio, porque a gente tem que pensar também não só na comunicação digital, mas na comunicação analógica também, não é isso? Sim. Sim, eu falo muito que aqui eu trabalho nessa parte do marketing digital, enfim, sites, redes sociais, é importante dar visibilidade, mas, querendo ou não, a mídia tradicional, ela ainda é muito forte e ela é um atrativo, ela valida muito as informações, né? A gente, querendo ou não, a gente tem veículos grandes que, quando eles publicam, existe um peso ali. O que é muito importante quando a gente trabalha, acho que você também vai entender muito isso como jornalista, é os critérios de noticiabilidade, né? Enfim, quando a gente vai falar com jornalistas, a gente tem que entender que, às vezes, o que a gente acha que é muito legal de ser divulgado, não necessariamente é uma matéria, é uma notícia para a imprensa. Que existe muita diferença. Eu trabalho muito isso dentro das startups, porque quando ela começa, ela fala, olha aqui, eu quero que o meu produto saia numa matéria. Mas e aí? A gente tem que ter um contexto, qual que é um dado, alguma informação para aquilo ser trabalhado. Porque a imprensa não vai postar uma matéria. Startup tal acaba de inaugurar. Não, isso não é uma matéria, porque, né, quando a gente fala de imprensa, a gente sempre fala de pensar no público, na visibilidade que esse público vai ter com aquele conteúdo. Então, a dica que eu sempre dou para releases e para conteúdos, quando a gente fala, é pensar em algo que seja além do seu negócio. Qual que é o diferencial que aquilo pode trazer para um jornalista? Então, por exemplo, ali na região, é trazer dados. Vocês têm feito uma pesquisa incrível, isso é muito bom. O primeiro passo é isso, é entender a região que você está, é entender com quem você está conversando e essa história. E aí você pode trabalhar, por exemplo, no release com números. Quais são dados que você tem sobre essa região? Número de pessoas ou como o seu negócio pode impactar aquilo. O jornalista, ele gosta muito de informação e dados, né? Então, se você traz uma informação, às vezes não precisa ser uma super pesquisa, mas assim, os dados que você conseguiu levantar e traz esse histórico é muito importante, já dá um diferencial. E trabalhar, às vezes, não necessariamente com matéria, com artigos. Artigo também é muito legal. Hoje, o jornalismo para inovação e para tecnologia, eles são muito abertos. Há um tempo, 2017, quando eu entrei na B Startups, a gente tinha que correr muito para uma matéria ser publicada. A gente tinha que mostrar que era legal, que startup valia a pena ser falado, que representava alguma coisa. Porque era o desconhecimento, né? Era o desconhecido. O que era startup? O povo não sabia nem o que era. Então, como é que o jornal ia fazer uma matéria sobre uma empresa que ninguém sabia o que era? Era muito novo. Hoje, acho que a ideia de uma startup, de empreendedorismo, ele já está mais dentro do público e dentro das pessoas. E o jornalismo já percebeu que é uma viés, que ele existe, ele acontece. Então, agora eles querem saber um pouco mais sobre esse ecossistema. Então, quais são os números, quais são os dados que a gente tem para trabalhar. E aí fazer, às vezes, um artigo de opinião que você consiga trazer ali quais são as experiências que você teve, quais são as vivências que você tem dentro daquele mercado, é legal. Porque é uma coisa que o mercado hoje não sabe muito bem. Ele quer saber um pouco mais dessa vida desse empreendedor. E usar cases. Você sabe, né, ainda mais se você jornalismo de revista e jornal, você sabe que existe o quê? Aspas e existem personagens, né? Isso enriquece muito o conteúdo. Então,
Às vezes, que nem você vai abrir, sei lá, o Hub de Inovação. Então, falar um pouquinho sobre como esse Hub de Inovação vai atuar na região, quais são os números que vocês têm ali, né? Quais são as oportunidades que tem. Então, vai ter espaço para tantas startups, vai ter, enfim, quais são, o que que vai rolar nesse momento. E aí trazer, sei lá, uma ou duas startups que vão fazer parte desse Hub para comentar qual é a experiência delas, para comentar qual que é o diferencial que esse Hub pode trazer, por exemplo, na vida delas, ou nesse momento de negócio. Porque aí você enriquece o texto, ele fica um conteúdo um pouco mais atrativo, e aí o jornalista ele vai talvez mostrar esse contato. Você fala, olha, tem aqui o Hub, tá aqui o release, e aqui tem alguns contatos que você pode fazer para enriquecer sua matéria. Então, quando você faz uma sugestão de pauta assim, que você traz esse viés com mais dados, com mais contexto, o jornalista ele acaba atraindo um pouco mais. Ainda mais hoje que as equipes estão ficando enxutas. Hoje o jornalista ele cobre 5, 6 editorias ao mesmo tempo. Ele não tem às vezes muito tempo de fazer essa curadoria de conteúdo. Então, se você já traz para ele um release mais rico, com mais contexto e mais informação, você garante muito mais fácil que ele leia, se interesse e faça parte desse projeto, por exemplo. Ah, legal. Oi, Camila E a tem Camila está ó, e o perguntando momento de do momento. lançar? O momento de lançar é quando você tiver realmente informações e conteúdo sobre isso, né? Eu acho que, assim, enquanto você ainda tá ali terminando de montar as coisas, acho que é legal começar um relacionamento com a imprensa. Pode ser uma boa. Quer dizer, como a Vila, essa região exatamente, a gente não tem mapeado. No mapeamento de comunidades, que é um projeto que a gente faz aqui na B Startups, a gente mapeia a comunidade justamente isso. A gente mapeia, por exemplo, quem são os jornalistas que falam sobre inovação naquela região, para que quando uma startup comece, ela tenha esse ponto de contato. Aí, especificamente na região, a gente não mapeou, então eu não sei dizer, né? Enfim, a gente não tem essa lista. Mas às vezes é legal conversar. Conversar dentro daquela região e falar quem são as pessoas que fazem, fazer essa pequena busca. Quais são os jornalistas que falam sobre inovação? Porque aí você começa a falar com eles. Falar, olha, a gente está para lançar um hub de inovação. Às vezes, convidar eles para ir lá conhecer e bater esse papo. Aqui na B Startups, a gente faz muito também, às vezes, encontro de relacionamento. Que é pegar esses grandes jornalistas de veículos que falam sobre inovação e chamar eles para conhecer mesmo. Olha, você quer conhecer? Vem aqui ver o que a gente faz, quais são as nossas ações, quais são os nossos projetos. Não necessariamente vai sair uma matéria dali, mas você cria esse primeiro relacionamento com o jornalista. Então, sempre que tiver uma novidade, um novo projeto que você lança, você já tem esse contato e já tem esse fitting mais legal. Eu estou fazendo essa relação de jornalistas, de veículos de imprensa da região, né? Eu já está bem adiantado isso. A minha ideia é ir para lá e visitar, né? Eu estou também pesquisando muito o que tem de inovação, o que tem de coworking lá, para saber qual é o nosso diferencial, qual vai ser o nosso diferencial. Então, a gente tem conversado muito isso e eu estou mapeando a região inteira para a gente poder entender. Perfeito. Nós estamos, né? Nós estamos conversando. Por exemplo, lá na região da gente, é o único lugar do Brasil, costa do Brasil, que tem uma estância de água, sabe? Então, quem está fazendo o que com a água, o que não. Então, a gente está nessa fase de entender a nossa área, o nosso entorno, né? Para depois a gente começar a pontuar mais as coisas. Que é muito Isso é legal bom. também. Assim, mas É, aí a gente teve essa ideia, vamos falar com as pessoas de marketing digital. E eu também estou muito na minha coisa, eu estou começando na minha universidade, na minha faculdade, estou começando a entender um pouco isso e os cases, né? Como você pode resolver um problema. Então, eu acho que é super legal o que você está falando, que é isso mesmo. Eu acho que a gente está no caminho, sabe? Está, né? Tentando não, pelo que você entender. me falou é muito. Exatamente, o primeiro caminho é muito isso, é conhecimento. Eu sempre falo que informação é poder, né? Você precisa se informar e precisa conhecer as coisas. E dentro do marketing, quando a gente fala de começar uma marca, enfim, que seja uma campanha, qualquer coisa, quando você começa a marca, a primeira coisa que você faz é uma análise SWOT. Já ouviu falar de análise SWOT? Você vai analisar ali, análise SWOT, você vai analisar ali os seus pontos fortes, os seus pontos fracos. Análise, como é que chama? SWOT, SWOT. SWOT, SWOT. Isso, Tá. SWOT.
A SWOT você vai basicamente desenhar, enfim, 4 quadrados e dividir, e você vai analisar ali os seus pontos fortes e fracos, e dentro dos seus concorrentes, quais são, né, os seus... Opa, passou a moto aqui. Quais são as suas fraquezas e os seus concorrentes. Então, é exatamente isso. É aquele momento em que você vai começar a sua marca, é pensar no que ela quer, qual o propósito dela. Além de, né, existe muito, o tradicional é sempre isso, missão, visão, valores, né, enfim, definir qual vai ser a estratégia. Mas quando você fala do SWOT, você vai ir um pouco mais a fundo nisso. Então, quais são as suas vantagens, seus pontos fortes? Qual que é o diferencial que vocês têm ali dentro daquela região? E aí é muito importante isso, conhecer quais são as outras instituições que estão rolando ali, os outros hubs, eles já existem naquela região? Qual que vai ser o diferencial de vocês? É só um espaço? Não, a gente vai fazer mais do que isso. A gente vai trazer uma experiência para essas startups que estejam aqui de uma outra forma. Não, nós percebemos que existem, aí você falou de comunidades indígenas, que existe uma cultura muito grande na região. Vamos abraçar essa cultura dentro do nosso hub de inovação? Vamos trazer essas pessoas para próxima de nós, para pensar talvez um projeto que relacione quais são as necessidades dessa comunidade, né, local, e trazer startups que possam ter soluções para esse problema. Então nosso foco vai ser muito isso, pensar nesse trabalho interno aqui da região, pode ser um ponto. Então você começa a fazer esse exercício de pensar qual vai ser esses pontos, e aí você escreve tudo isso. E aí também as suas fraquezas. Ok, dentro disso o que acontece? A gente é mais já existem tantos hubs de inovação próximos, então talvez isso seja uma fraqueza. Ou uma fraqueza seja, assim, quais são os pontos que vocês sentem que ainda não estão bem desenvolvidos dentro disso. E aí também quais são as oportunidades. Dentro disso, dentro dos meus pontos fortes e das minhas fraquezas, quais são as oportunidades que eu vejo? Pode ser isso, sei lá, a sua oportunidade, o seu ponto forte pode ser que você tem, sei lá, você e a Camila, vocês têm propriedade sobre inovação. A Camila é expert nisso, então ela tem todo o conhecimento, isso é um ponto forte. Para você abrir um hub de inovação, para você trabalhar com isso, ela tem uma expertise muito grande sobre isso, então isso é um ponto forte. E aí, o ponto fraco talvez possa ser que a região não esteja tão preparada, as pessoas não saibam tanto sobre isso para entender o que é. O que é, né? Exato, o que é. Então, esse é um ponto fraco. Esse é um ponto fraco. Mas aí qual é a oportunidade disso? Justamente, se você tem uma pessoa que sabe muito sobre o assunto e uma região que não sabe, a sua oportunidade é justamente criar uma comunicação sobre isso. Fazer qual vai ser a forma com que elas aprendam. Essa é uma oportunidade. E aí a sua concorrência é justamente também listar isso. Já existe alguém que faz isso? Existe alguém que conversa com essa comunidade aí, que explica para ela o que é inovação, que explica para ela o que é uma startup? Não, não tem, ou tem. E aí você consegue, fazendo essa análise SWOT aí da marca e criando a partir daí. Aí você pensa, beleza, sei então que eu preciso trabalhar com isso, meu ponto fraco é esse, então vou trabalhar. Vou chamar a imprensa, vou fazer um release bom, vou explicar para ela todo esse projeto, vou trazer isso e vou apresentar para os jornalistas. Para o público geral, vamos criar umas redes sociais, vamos criar um site, por exemplo. Se não sabe muito, vamos fazer um blog, pequenos artigos contando o que é uma startup, por que um hub de inovação é importante, o que um hub de inovação é diferente de um coworking. Não é a mesma coisa. A gente fala muito, né? Porque o coworking a gente fala muito, é o quê? Um espaço compartilhado de trabalho, né? Então, ok, em vez de eu ter um escritório meu, eu alugo uma mesa dentro de um coworking, vou lá, trabalho, né? Ocupo aquele espaço do escritório e vou embora. Isso é um coworking. Quando a gente fala de hub de inovação, a gente está falando de conexão. A gente está falando de um passo a mais do que isso. Não é só um espaço em que as startups estão ali sentadas trabalhando, mas elas estão se relacionando, elas estão conhecendo novas pessoas, e aí promovendo eventos, promovendo meetups, que aí é desenvolver a cultura startup. A cultura startup é isso, é você fazer meetup. Vamos reunir as startups que estão aqui nesse hub para trocar ideia. Vamos fazer um meetup de marketing digital. Então, chama alguém e fala, você sabe bastante sobre esse assunto? Vem ensinar pra gente. Vamos bater esse papo e trocar ideia. Isso é um diferencial muito grande. Então, mostrar, por exemplo, para o público que isso acontece, pode ser através de artigos no blog. Como eu falei, como eu sou do jornalismo, eu gosto muito de conteúdo em texto, e, assim, eu sou muito do marketing de conteúdo. Que é o marketing de conteúdo, ele é um marketing a longo prazo, ele é uma rede grande, porque você faz conteúdos e você ensina seu público. Então, ele é uma régua ali bem grande. É diferente do marketing de venda, que é aquela coisa mais publicitária mesmo, que você lança um produto, mostra o preço e clique aqui para comprar. Né? Quando a gente fala de marketing de conteúdo, a gente fala de nutrir o nosso público com informações relevantes do nosso veículo, do nosso tema. Então, sei lá, uma pessoa que tem um empreendimento, sei lá, ela tem um e-commerce
pensar aqui num exemplo para que fique claro Do essa ideia do cacau, marketing de por conteúdo. exemplo, que é a região do cacau lá. Do cacau, por exemplo. Vamos supor que De a chocolate. sua plataforma vamos supor que a sua plataforma seja um e-commerce que conecta produtores de cacau com uma marca local para produzir. Enfim, você faz esse matching aí. Esse é o seu produto. Você pode fazer o marketing direto, que é divulgar esse produto. Então, fala, olha, você que está procurando cacau, ó, tá aqui, clica aqui, se inscreve que a gente vai te conectar. Isso é o marketing direto. Você está vendendo, assim, divulgando o seu produto. Quando a gente fala de marketing de conteúdo, a gente fala em ensinar a engajar o público. Então, você vai, por exemplo, começar a criar conteúdos relevantes a isso. Então, você pensa, bom, quem consome meu produto, se meu produto é para produtoras de cacau, esse é meu público. Qual que é o assunto que eles sabem? É sobre cacau, é sobre isso. Será que eles sabem como produzir, como revender, como precificar o produto deles? Às vezes não. Às vezes o produtor de cacau é muito, né? Ele tá ali, ele só faz, vende e revende para a fábrica, mas ele nunca pensou sobre o serviço dele. Então você pode começar a produzir alguns textos, alguns conteúdos aí, pode ser vídeo, texto. Eu sempre falo que o canal, ele depende muito do seu público. Não adianta nada eu falar, não, eu vou fazer vídeos, mas aí ninguém assiste, tipo, não é esse o público gosta de ler. Aí você vai ter que descobrir o melhor canal. Mas aí você pode fazer alguns conteúdos sobre isso. Conteúdos básicos mesmo, sobre como precificar o seu produto, como tipos de cacau, como o cacau... Enfim, temas que sejam relevantes para esse público ler e consumir. Que não necessariamente é sobre o seu produto, mas você vai estar o quê? Criando uma conexão com a sua marca. Eles vão ter esse contato muito grande que a sua marca está ali comunicando com eles e não só vendendo, que é muito forte, que é o segredo do marketing de hoje. Eu acho que o futuro do marketing ele é muito pessoal, é muito pessoas para pessoas. Hoje, a concorrência ela existe. Se você quiser comprar um livro, por exemplo, você entra na internet, joga ali e vai aparecer milhares de sites com milhares de preços. Não é o preço que vai fazer a diferença. Não é você não vai comprar uma marca hoje pelo preço. Porque isso é isso. Você jogou ali no Google, 500 resultados, você escolheu o mais barato, comprou. Você vai comprar de novo nessa marca mais uma vez? Não. Da próxima vez que eu quiser um livro, eu vou jogar de novo e o que aparecer mais barato, eu compro. Como é que você... A diferença Não de você ter um público fideliza, né? cativo você não fideliza, você Não não cria uma fideliza. conexão da sua marca com o público. Então, hoje, essa campanha que a gente faz muito de marketing antigo, que é muito tradicional, que é esse, a venda, é o preço, é o desconto, ele é bom, lógico, atrai, é bom para você ter retenção. Mas quando você fala em fidelizar um cliente, você tem que ir além. Você tem que criar uma conexão com ele maior, que você um diferencial. Então, você comprou o produto e recebeu ele bem feito, você recebeu uma cartinha escrita à mão, você, ainda mais agora no online, né? A gente fala O muito consumidor do está falando bem, né? Porque tem exato. sido O levado muito em consumidor, conta quem a está sua rede falando social é assim. boa. Se ele tem algum problema, ele consegue conversar com você no chat e ele é bem atendido por você no chat. Você teve esse contato direto. Isso fideliza. A pessoa vai falar bem nas redes sociais sem você pedir, sem nada. Ela vai postar o produto que ela recebeu. Né? Hoje, agora, esse ano, a gente tem visto o e-commerce mudar completamente. Eu A tenho gente uns teve, números acho que, aqui que são impressionantes. absurdos, né? Olha aqui, eu vou Aqui no até ler. Brasil, eu tinha visto uma pesquisa no começo da quarentena que acho que de 30% a 40% teve público que nunca tinha feito uma compra online, passou a fazer esse ano, Olha depois só, de que tudo olha esses aconteceu. dados são impressionantes. Olha aqui. Ele faturou o e-commerce em um ano, ele subiu para 81% o engajamento dele. Então, olha, foram 52 milhões. É uma coisa de pessoas se dedicando ao próprio negócio. Então, gente, aí vem em primeiro lugar alimento e bebidas, porque está todo mundo em casa. Esses dados são muito Dindo. interessantes, eu tenho analisado muito esses dados, alimentos e bebidas. Depois, instrumentos musicais, olha que interessante, Ah, eu sabe? tô nessa faixa, comprei um teclado. Sério, olha aí, Eu comprei um teclado, comecei a comprei aprender uma música essa assim. quarentena. Pois é, olha que legal, não é? Super a ver isso. Então, depois Sim, brinquedos, criançada está em casa, né? Sabe, brincando e precisando ser tal, não sei o entretido. quê. E depois eletrônicos, você sabe que e depois cama, mesa e banho. São os itens mais consumidos durante esse tempo que a gente está aqui. Você sabe que sobre o e-commerce, eu tenho uma amiga que ela falou, Margot, eu compro tanta coisa na internet que eu já nem sei mais o que chegou hoje. Eu já A gente ganhei fica só a esperando, sandália né? dela, que ela comprou.
comprou um creme, não sei o quê. Então, ela falou, menina, eu compro tanta coisa, que as coisas vão chegando, eu estou ficando doida agora. Nem lembro. Nem sei O mais o consumo investimento cresceu que eu tô muito. fazendo. A gente é isso, né? A gente tem mesmo uma política de consumo muito grande, e estando em casa, isso aumenta. E os itens que você falou da pesquisa é muito claro da gente entender, tanto brinquedo, essas Super. coisas. Parte de casa, né? A reforma está muito grande. Os setores de reformas e coisas, a gente só não consegue serviço de reforma para agora. Tem meses de Não, espera. Porque as pessoas em casa estão realmente repensando o consumo. Isso vai mudar. A forma como as pessoas consomem mudou, já mudou, e a já mudou. forma como os próprios empreendimentos vão trabalhar com isso. Porque é isso, a concorrência online é muito grande, porque hoje para você criar um site você não precisa de muito, às vezes um domínio não é tão caro, você Nada. consegue É fazer um site, baratíssimo. Com 100 você faz um reais você site, põe produto para ver. Exato. Então o diferencial é muito o pessoal. Para mim, o segredo vai ser isso. e Como você você comunica o mesmo seu produto. faz, não é? Exato. E você E de mesmo faz. você Os ambientes, eles são fáceis, eles são orgânicos, eles são simples de intuitivos. usar, intuitivos de mexer, de São. microempreendedores. Hoje tem muita gente falando de economia criativa, que até você citou aí do Hub, economia criativa, comprar de pequenos produtores, isso está muito em alta porque a gente tem pensado muito nisso, né? De repensar em ajudar as pessoas ali que são pequenas, que estão começando o seu negócio. Então, esse também é um viés muito bom. E eu acho que a diferença da comunicação é isso, é você trazer a sua verdade, o seu, sabe, trazer alguma coisa que seja seu para a comunicação. E tudo que você for fazer, num post, num artigo, quando você for falar com a imprensa, quando você for criar um stories para o seu Instagram, tentar criar uma identidade visual que seja sua e uma marca, um jeito de conversar com o público que seja só seu. Isso faz toda a diferença, porque o seu público se torna cativo, ele se apega não só ao produto que você vende, mas a quem você é e ao seu propósito. Eu acho que propósito também é a palavra grande aí do marketing para os próximos anos, que é comprar de pessoas que têm um propósito. Comprar hoje, quando você fala de nicho, né? É muito grande o mercado. Você compra porque a marca tem um propósito igual ao seu. E esse propósito pode ser sustentabilidade, esse propósito pode ser o veganismo, esse propósito pode ser ações sociais, esse propósito pode ser ajudar o próximo. Enfim, tem muitas coisas em hoje quando você vai comprar um produto que você leva em consideração. Não só aquilo, né? A cadeia produtiva que ele foi feita, esse olhar do público tem virado muito a chave para Olha, por exemplo, o mercado. nessa região que a gente está localizado, que a Camila está, eu estou aqui, né? Mas já foi um dos grandes polos de surf. Por que acabou? Porque outros Olha mais aí. modernos, mais charmosos, mas assim, qual é o diferencial da onda lá de Olivença para a onda de Itacaré, do surf? Entendeu? Eu acho que você tem mesmo que andar, olhar como é que vai Conversar com ser, as pessoas. conversar. A gente já criou conta, né? Vila Tupinambá, e temos um site, eu estou aprendendo a mexer, o site ele é muito intuitivo. Já escrevi um texto no blog, que a gente é assim, do babado, né? Então, já abri no Instagram, no Facebook, no YouTube, também no YouTube, e Que legal. estou assim, procurando entender de que forma que a gente vai trabalhar e de que linguagem que nós vamos usar. Porque eu não sei, tem uma linguagem muito moderna, mas também é uma linguagem que eu não tenho visto muito. Aí, eu gostaria até de saber o que você pensa sobre isso. Por exemplo, muitas vezes o X substitui todos, todas, não sei. Que é a linguagem inclusiva, né? Você acha que é uma linguagem inclusiva? Então, existe toda uma questão sobre isso. O fato de você usar o X Esse e tal, ele é muito ligado. internetês, você acha É, que eu acho que ele. tem dois pontos do internetês. Tem o internetês, que é essa linguagem que tenta ser mais jovem e mais descontraída, em que você usa gírias e uma coisa mais descontraída. E eu acho que eu acho que tem que tomar cuidado nesse ponto para você balancear essa comunicação, ainda mais do tipo de negócio. Acho que depende muito do seu público. É importante entender com quem que você está falando. No nosso caso, por exemplo, o Case, ele é um evento, ele tem uma linguagem descontraída, ele é um pouco mais. A gente tenta pegar uma coisa mais coloquial,
Mas, ao mesmo tempo, nós estamos falando de empreendedores, nós estamos falando com corporate, nós estamos falando com De grandes business, empresas, então né? também Tá não dá. falando de business. Então também não dá. A gente é uma instituição, uma associação brasileira de startups, então a gente tem um cuidado que tem que ter uma coisa mais institucional, não pode ser aquela coisa uhul, né, piadinhas o tempo todo. Mas então a gente balanceia muito isso, em fazer uma coisa que seja próxima da pessoa, também não vai ser aquela coisa formal, distante, mas não tão brincando dentro da medida. A questão do X, ela entra muito na comunicação da diversidade inclusiva. Então, quando a gente fala de questão de gênero, né? Que é uma discussão muito grande. A gente é uma sociedade binarista aí em todos os sentidos, então a gente, no gênero também, né? A gente tem só o feminino e o masculino. E quando a gente fala de gênero, a gente sabe que hoje as discussões são muito grandes e existem Enormes. uma Né? ampla variedade disso, enfim, existem outras vivências trans, não binárias, enfim, pessoas que não se identificam necessariamente com isso. Então, quando você usa o termo masculino e feminino apenas, né, você acaba não comunicando diretamente com essas pessoas, né? Você acaba afastando. Então, existe essa política. Existem algumas opções. Tem gente que usa o X no lugar, tem gente que usa o E, né? Todes, todes, enfim, ao invés disso. Só que aí também, eu não sei, existe um outro ponto sobre isso, que é as pessoas que têm deficiência visual, muitas vezes não conseguem, porque existem programas na internet que leem para elas. Sim, ela entra no site e o programa consegue identificar e ler para ela tudo o que está acontecendo na tela. E esses programas, eles não identificam a letra X e a letra na frase. Então, é um pouco complicado. Às vezes você usa o X, mas necessariamente você também pode estar invisibilizando aí as pessoas que têm essa deficiência e não conseguem, por exemplo, ler seu texto. Então, é difícil. O que a gente tenta fazer. Diga. Não, desculpa. Não, o que a gente tenta fazer hoje, o que eu tento fazer, por exemplo, nos meus conteúdos, é tentar usar uma linguagem mais neutra, assim, no sentido de que no site você consegue falar, sabe, pessoa, usar uma coisa um pouco mais sem gênero. Dá para você usar muito você e não necessariamente usar o feminino ou o masculino. Ou quando eu uso, eu coloco entre parênteses o a, sabe, para dar as duas opções da palavra. Acho que não é o ideal, existem muitas discussões sobre isso, mas eu ainda sinto que o X, nesse sentido, pode também prejudicar outras pessoas. É interessante isso, porque eu também estou pesquisando, né, como é que é isso, essa nova linguagem, porque me preocupa isso, né? Porque para quem que nós vamos comunicar? E a gente é uma instituição, é um hub de negócio, então você tem que ter uma linguagem também mais Tem. formal, entendeu? Mas não, sabe, um economês ou internetês. É o que eu sempre falo. Você não vai escrever. Você não precisa escrever como se você estivesse fazendo o seu TCC numa BNT, numa coisa formal e escrita, mas você também não precisa fazer como se você estivesse falando no WhatsApp com seus amigos. Você pode usar como um e-mail. Eu uso muito esse meio termo, sabe? Quando você vai mandar um e-mail para uma pessoa. Você não manda oi, prezado, fulano. Não, você manda oi, pessoa, tudo bem? Não, 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 não. Tipo, você conversa com ele falando as coisas num e-mail, que é um meio termo, que nem aquele formal do tô escrevendo uma tese, que você usa, né? Aquela milhões de regras, e nem tá comunicando com um monte de VC, né? X e aquelas coisas que no WhatsApp a gente abrevia, por exemplo, e escreve. Eu também acho que numa linguagem como essa, você não pode abreviar. Né? Você não pode usar gíria, eu acho que você tem que ter um pouco desse institucional ali importante, porque às vezes, ainda mais no hub, você está conversando com outras pessoas, está conversando com corporate, com várias vertentes. Aqui na B Startups eu falo com startup, que é empreendedor, tem pessoas jovens ou não, mas eu falo muito com empresas também, né? Eu falo com o governo, então eu não posso ter uma página que seja também 100% descontraída, porque existe uma credibilidade ali por trás. Bacana. Deixa eu te falar uma coisa. Nós estamos quase acabando já, né? Olha como é que você está. Contratadíssima você para nós. Se vocês precisarem de ajuda, vamos falando aí. Convidadíssima para ir lá para Amsterdã, né? Quero muito. Ai, quero que acabe essa quarentena para a gente se encontrar. Muito legal falar com você. Muito legal. Esclareceu tanta coisa. Eu acho que eu adoro essa moçada assim, sagaz, inteligente, né? E vocês têm, cara, um raciocínio tão rápido. Eu fico assim, tentando correr. Mas é tudo aprendizado. Eu falo para você, Margot, que é tudo aprendizado. Quando eu entrei, eu não sabia nem o que era startup direito. E é tudo assim, fui lendo. Eu também, que nem você falou do caderninho, eu me relembrei muito disso. Porque quando eu entrei na B Startup, os primeiros dias,
o pessoal falava uns termos que eu não fazia ideia do que era. Aí eu pegava, eu anotava assim no meu celular e eu chegava no computador e eu ficava pesquisando. Eu montei um glossário meu, assim, tipo, com as palavras, assim, para eu Eu entender, tenho, para eu minha saber o filha. que que as pessoas conversavam. E eu falo, eu tenho vários cadernos. Então, Ah, menina, louca, mal de jornalista, né? Eu olha, também. Caderninho, caderneta, bloquinho. caderninho, bloquinho, lapiseiras de todos os tipos, tamanhos e formatos. Ah, eu também. Eu sou muito, eu falo disso, que eu trabalho com inovação, né? E tecnologia, com aplicativo, com startup, mas eu falo que ao mesmo tempo que eu sou muito tecnológica, eu sou muito assim, física. Eu gosto de escrever, eu não gosto tipo, de ter minhas coisas no Menina, computador. eu escrevo Eu gosto de tudo. escrever. Eu também. Eu tenho aqui, ó, milhares de caneta, canetinha, não sei o quê. Eu Canetinha, tenho muito. A minha mesa é cheia de coisinhas de papelaria, porque eu gosto da minha linha de raciocínio ser escrita, ser visual e não tão digital, não. Eu gosto também. Ana Flávia, você fotografa também? Sim, gosto bastante. E gosto, inclusive, ah lá, antiguada, eu antiga, gosto muito de câmera analógica. Eu tenho máquina de escrever, eu sou super. Eu falo que eu sou tecnológica, mais ou menos, assim. Eu Eu amo a adorei. internet, mas eu adoro uma coisa analógica. Menina, eu uso tudo, analógico, digital, eu misturo. Eu tenho não sei quantas câmeras, eu vejo uma câmera, eu compro, eu uso câmera de celular, câmera, eu tenho uma Leica poderosérrima, mas, Ai, que incrível. menina, eu misturo alhos e Eu bugalhos. acho que é muito isso, né? A gente da comunicação, quem gosta de comunicar, quem tem essa veia, essa paixão, gosta de se expressar em diferentes formas. E aí é no texto, na imagem, tudo diz alguma coisa, né? Tudo E a gente no diz. jornalismo aprende isso, né? Eu adorava fotojornalismo isso, porque a galera falava, ah, é só uma foto para a capa do jornal, mas não, você tem uma explicação, cada detalhe de uma foto bem pensada, Não, ela passa uma mensagem. Então, sabe? E é eu incrível. faço várias exposições, já fiz várias exposições Ai, aqui. que Eu delícia. estou indo para Viena, vou participar de uma mesa lá sobre cultura brasileira, sabe? E Ai, depois que aí eu vou para a delícia. Bahia em outubro. Espero que a gente se conheça. Olha, eu quero Não, com agradecer certeza. a sua presença, Ana Flávia, eu aprendi demais. Aliás, eu estou sempre aprendendo, eu acho que a vida é isso, sabe? Uma grande troca, uma grande Sim. inspiração. E eu gosto de pessoas com conteúdo, que me inspirem, que, sabe? E essa moçada como você, como a Camila, como outras pessoas, como a Nicole, que eu falei ontem, que foi do digital da Nespresso, me, me motiva, sabe? Me faz acreditar que nem tudo está perdido com toda essa Ai, loucura que está o sim, Brasil agora, essa loucura de exatamente. pandemia. É a Então, melhor coisa. querida, muito obrigada. Tudo de bom para você. Foi super legal eu falar com você. O Instagram está me Ah, avisando aqui que vai derrubar a nossa ai, vai live. acabar, né? Tem uma hora. Imagina, eu que agradeço. Muito obrigada pelo bate-papo. Adorei conhecer você. Quero conhecer pessoalmente. Vou conhecer lá o Hub. O que vocês Oba! precisarem de dicas e dúvidas, falem comigo. A gente vai trabalhando. E participem do Case esse ano, hein? Vai ser online, gratuito. Ah, vou assistir. Quero ver os TikTok lá, Participa. os Vai videozinhos. ter vai ter uma arena só de marketing Você lá. me deu um Aí você monte vai de poder ideia. aprender Depois eu bastante coisa. falo com você mais. Combinado. Beijo. Tchau. Fechou. Obrigada. Beijo, Tchau, gente. querida. Obrigada. Tchau. Muito legal, Ana Flávia. Você é muito gracinha e inteligente. Obrigada. Ah, Tchau. imagina. Tchau.